Gente, hoje é o último estudo da carta de Paulo a Timóteo, e eu queria lembrar que eu acho que eu não comentei isso no outro estudo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo já estava preso, dali ele estava esperando a sentença, que a sentença dele era de morte. Muita gente, os ajudadores, os simpatizantes dele, tudo viraram as costas, ele estava sozinho, abandonado, se sentindo, e logo depois foi decretada e ele foi decapitado, tá? Então, essa foi a última carta que Paulo escreveu, foi carta para Timóteo. Então, vocês veem que a primeira carta, ele falou, assim, bastante sobre o ministério de Timóteo, né? Então, você tem a impressão que ele estava treinando Timóteo para passar a tocha, né? E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente chega num ponto da nossa vida e você se acha insubstituível e tem medo de treinar alguém para não perder o pódio, né? E a gente faz isso, gente. É normal, isso é do ser humano, Deus entende, tá? Mas vamos, a gente tem que trabalhar isso, porque a obra continua, a igreja não é nossa, o trabalho não é nosso, não existe alguém que seja insubstituível, só mãe, tá? Não existe ex-mãe, tá? Mas existe ex-marido, ex-amigo, ex-chefe, ex-tudo. Mãe não existe. Então, eu acho que o insubstituível é só mãe. O resto, todo mundo substitui. Eu vi um comentário hoje sobre um apresentador da emissora, né? Vamos falar, pode falar o nome, né? Do Faustão. Uma colocação assim muito interessante. Ele trabalhou, não vamos questionar o trabalho dele era bom ou não. 32 anos na mesma emissora, diz que tinha um gênio difícil, tá? Isso não vem ao caso. Mas se ele ficou 32 anos fazendo o mesmo programa no mesmo horário, é porque ele estava dando lucro para a empresa, tá? E quando ele ameaçou que ele não ia renovar o contrato, ele ficou doente, foi internado. Quando ele saiu, tchau, tchau, e sem direito até fazer o programa de despedida. Então foi muito interessante para você ver isso, né? Não aposte as suas fichas da sua vida em tudo que você já fez, porque as pessoas são descartáveis. O único que não descarta você é o Senhor, tá? Então, treina alguém para ficar no seu lugar. Treina alguém. Não é desmerecer se de repente o seu discípulo acaba sendo melhor que você. Que bom, quer dizer que você foi um chefe legal, tá? Mas às vezes a gente deixa, nosso ego não permite que a gente tenha uma atitude dessa, tá? Então, Paulo estava treinando Timóteo e ele escreveu, só lembrando que a segunda carta do Timóteo foi a última que ele escreveu. Não é a última que está na Bíblia, porque depois ele ainda escreveu uma carta para Tito, né? Ele escreveu uma carta para Filemon, né? Então, tá, mas essas cartas ele escreveu no meio. A última que ele escreveu mesmo foi essa segunda carta para Timóteo, e ele aborda o seguinte: olha que louco. A primeira pergunta que nós temos é o seguinte: qual a sensação que você tem quando lê a descrição das características dos homens que viverão nos últimos dias? Eu vou ter que ler e você vai pensar que ele estava vendo um jornal. Estava vendo assim por clarevidência o Jornal Nacional de hoje, tá? Porque olha o que ele diz. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Nós já falamos o que é jactância, que a jactância é o fulano se achar, tá? Então, jactancioso é aquele que se acha, que tem jactância. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Quer dizer, disfarçando que segue a Deus, mas não reconhece o poder de Deus na sua própria vida, tá? Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, parece que nós estamos vendo o povo que convive conosco, né? Aí ele fala, e do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, né? Também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos, olha que palavra chique, réprobos, quer dizer, reprovados, tá? Quanto à fé,
Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, você vê o que Paulo está falando, que nos últimos dias as pessoas vão ter isso aí. Não são as de hoje? Acho que ele estava tendo uma visão. E olha que Jesus mostrou o final, foi para João, não foi para Paulo, mas ele já estava ligado. Acho que Deus deu uma palhinha para Paulo e mostrou o que ia acontecer, tá? E aí, Paulo dá um conselho para Timóteo em frente a isso, é a pergunta 2. Então, ele fala assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, tá? Então, segue. Não adianta, as pessoas são desse jeito. Se você tiver o foco na palavra, nos ensinos que são corretos e saudáveis, você não vai se contaminar. É isso que ele está falando. Aí, pergunta 3. Qual o comportamento de Deus nas perseguições de Paulo? E ele fala: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou ao Senhor. Ele está fazendo um retrospecto de tudo que ele passou e ele tem essa certeza que Deus o livrou das perseguições, tanto que ele está vivo lá, preso, pronto para ver até a sentença de morte, e ele ainda sabe que Deus livrou ele durante as perseguições, tá? Porque ele se manteve íntegro, e aí esse é o conselho que está dando para Timóteo. Pergunta 4. No verso 12 e 13 do capítulo 3, Paulo faz uma síntese do que acontece com os dois tipos de homem. Olha que legal esses dois versículos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ops, mas eu não quero ser perseguido. Ah, então não vou ser tão fiel assim, que eu não quero ser perseguido, tá? É a resposta que muitas pessoas decidem, mas veladamente. Fala que não, mas acaba decidindo. Se a gente chama de 007 de Jesus, né? Ninguém sabe que é crente para não ser perseguido. Aí ele fala: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então é o seguinte: se você não quiser, se você quiser seguir a Cristo direitinho, tá? Aqueles homens lá de cima vão te perseguir. Sabe por quê? O seu comportamento vai ser um espelho do comportamento errado do outro. Quando você anda na linha, a iniquidade do outro aparece. Então, eles te perseguem. Então, é assim, você não quer ser perseguido? Entra no meio da turma e vai lá disfarçado. Só que o que vai acontecer com os perversos impostores? Eles serão enganados, estão sempre enganados. Então, cuidado com isso, tá? De onde vem a base para enfrentar as diversidades? Isso nós sabemos quais são as adversidades das nossas vidas. Cada uma de nós tem uma. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. Qual é a diversidade? Ai, porque ninguém está me perseguindo porque eu tenho uma Bíblia. Não, gente. De repente é uma saúde na sua família, de repente é um problema financeiro. Então, nesse mundo do jeito que está, como que você vai enfrentar a diversidade e para não se deixar a ser enganado e ser perseguido? Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, Paulo está falando para Timóteo, ele conhecia Timóteo. Então, nós vemos na aula passada que ele fala sobre a avó e a mãe de Timóteo, né? Que criaram ele na palavra. Então, o que ele está falando aqui? Continua seguindo a palavra, continua seguindo a Bíblia em tudo que você aprendeu, que aí é certo de você não errar o alvo, tá? Qual esse texto todo mundo tem que saber de cor, tá? Qual a utilidade das escrituras e qual a sua confiabilidade? Ó, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá, gente, tem que decorar. Não é decorar para ficar falando, é para decorar para lembrar no momento, tá? Toda escritura, quando é escritura com E maiúsculo, está se referindo à Bíblia, tá?
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual é a utilidade das escrituras? Eu vou falar para vocês. Na Bíblia tem até ensinando onde você tem que construir casa e dá até receita de bolo. Na Bíblia diz para você não construir a casa na beirada do rio, não construir a casa embaixo do monte, não construir a casa sob areia. Isso fala na Bíblia. Tem receita de pão lá, né? Um pouco de farinha, azeite, fermento, tem tudo isso lá, tá? Na Bíblia tem tudo. Mesmo que os mundos estão modernos, você sabe. Ah, mas na Bíblia, na época da Bíblia, não tinha internet. Pois é, mas se você ler a Bíblia, você vai saber que você não deve ficar entrando em site pornográfico na internet, tá? Então, a Bíblia tem a resposta para tudo. Então, qual é a utilidade? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda. Então, quando eu digo, veja bem, esse livro aqui, isso aqui, ó, está da minha, como está ferrada já. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você diz que ela contém, você está dizendo que algumas coisas dela, se você não concorda, você tira fora. Então, se vocês quiserem, um dia eu faço um estudo sobre a canonicidade dos livros, o porquê que eles foram juntados e por que eles são confiáveis, já que tantas coisas foram escritas, né? A gente faz estudo sobre isso para você saber. Se Deus preservou esse compêndio, é porque... E preservou, viu, gente? Porque olha a idade que tem a Bíblia e ela está aí super atual até hoje. Se Deus preservou, é porque foi ele que escreveu, tá? E aí o versículo 17 diz o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer ser habilitado para toda boa obra, você tem que guiar os seus caminhos pela palavra de Deus, tá? A pergunta 7 diz o seguinte: como agir no fim dos tempos? Olha isso. Conjuro-te perante Deus, fim dos tempos, nós estamos aí, tá? Vamos lá. Nós já vimos qual é o tipo de gente que vai estar no fim dos tempos, né? Nós já vimos lá, tá? Aquela relação das características. Como que você vai agir? Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta. Isso não é Instagram, tá, gente? É ser, né? Insta. Ah, mas se você quiser pregar pelo Instagram também, pô. Ai, ó, gostei da ideia. Vai ver que é por isso, né, que chama isso. Ai, gente, se não fizer uma piada, não tem graça, né? Então, vamos lá. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui não tá falando que é para você pregar a palavra em todo momento, mas sem ser chato. Não é porque está falando que você tem que pregar a tempo e fora de tempo que você vai ser um chato, uma pedra no pé da pessoa, uma pedra no sapato de ninguém, tá? Então, o que acontece? Você repreende, exorta com longanimidade e doutrina. O que é longanimidade? É ânimo longo, tá? É uma pessoa que demora para perder o ânimo. Tá? E a doutrina o que é? A doutrina da sua igreja, da sua religião? Não, é a doutrina bíblica. Então, o que acontece? Se a palavra de Deus, você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, que as escrituras foram inspiradas por Deus, foi ele que escreveu, ele que preservou até hoje, e é útil para você enfrentar os últimos dias, certo? Você vai pregar essa palavra, quer seja oportuno ou não, corrigindo, repreendendo, exortando com longanimidade e doutrina. Quer dizer, com embasamento bíblico. Não vai falar, eu acho, eu não gosto de sombra azul, então ninguém pode pintar o olho de azul, entendeu? Não. A palavra de Deus diz isso. E longanimidade. Você só vai ser... a sua exortação só vai ter proveito se você conseguir fazer isso baseado na palavra, tá bom? Pergunta 8. Como agirão os homens no fim dos tempos e como Timóteo deve agir? Aí nós já estamos no capítulo 4, diz o seguinte: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas.
Gente, eu acho que Paulo estava vendo a mesma coisa que João, porque é incrível, incrível. Não suportam a sã doutrina. Hoje é o seguinte, se você falar que algum princípio é bíblico e é correto, porque por ser bíblico, meu, vão te descascar na praça, porque não é politicamente correto. Então, é assim, você vê uma turma aí fazendo movimento na frente de igreja, eu vi na frente de uma igreja católica, acho que foi na Semana Santa, ia ter uma procissão, umas meninas fazendo um protesto lá, tirando a roupa, pegando o crucifixo, fazendo atos obscenos com o crucifixo na frente de uma igreja católica, e esse povo exige respeito. E se você vai e diz que você é contra, vão e fecha a sua igreja. Eu vi um padre reclamando isso, que fecharam a igreja dele, porque ele estava dizendo que ele não aceitava isso na porta da igreja dele e fecharam. Então, quer dizer, como diz a minha amiga ontem, a banana está comendo macaco. O negócio está totalmente virado. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas se cercam de mestres que falam aquilo que eles gostam. Então, é mestre que segundo a própria cobiça. Então, é o seguinte, mas eu tenho uma opção diferente, eu acho que roubar pode, eu acho que mentir pode, eu acho que fazer qualquer coisa assim que é diferente pode, então, pedofilia e outras coisas a mais, então eu vou atrás do cara que diz que isso pode, que Deus é amor, eu posso fazer tudo. Então, é o evangelho da graça no outro lado. Paulo diz que a salvação, tá, vem pela graça, tá? Você vê que a reforma protestante teve base nisso, que não é pelas obras, não é comprando que você consegue a salvação, é pela graça. Mas vamos ter limite. Deus chama você do jeito que está, mas você tem que mudar, você não pode continuar do jeito que está. Mas eu posso fazer o que for, porque Deus é amor, no final das contas ele vai me amar, ele vai perdoar tudo. Cabeção. Esquece aí, porque onde está o comprometimento? O comprometimento. Então, fala que recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você sabe o que é fábula? Fábula é aquela historinha onde os bichos falam. Isso é uma figura literária, uma história em que os animais e coisas inanimadas podem falar e se chama fábula. E essas pessoas estão dando ouvido para animal falando. Então, se você for ver bem, hoje a nossa sociedade está cercada disso. Eu vi hoje um vídeo, eu vou até colocar no grupo depois, de um padre revoltado com uma escola que fizeram um documento e mandaram uma psicóloga falando sobre o poliamor. É uma coisa tão absurda, e aí uma das regras ainda é assim: você falando para criança de 10 anos, você tem que se revoltar contra princípios religiosos e sociais ditados por ideias patriarcais vindo do judaísmo, não sei o quê. Gente, é uma coisa absurda. O padre está tão revoltado, eu vou botar esse vídeo para vocês verem a revolta. Ele está com o documento lá que a escola mandou, ensinando criança de 10 anos que pode ter poliamor, que é relacionamento com turma. Fazendo isso, por que não vai fazer para adulto? Porque adulto já tem a cabeça formada, vão fazer isso com criança, que é para perverter toda uma geração. Bom, voltando aqui, né? Paulo para Timóteo. Aí o conselho: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, mesmo no meio de tudo isso, seja sóbrio. Como que você vai saber se está fazendo a coisa certa? Estudando a palavra. Se você estudar a palavra, você vai saber a maneira correta de se conduzir e saber enfrentar essas situações, porque vão vir. Mas eu não quero passar por nada disso. Bom, então, quer ter a vida na maciota? Então muda de lado. Porque a cada dia que passa, quanto mais firme você é e valores, mais perseguido você vai ser. Eu vi um relato quando eu era adolescente de uma menina que tinha vergonha de falar na escola que ela era virgem. Ela mentia, porque iam rir da cara dela porque ela era virgem e ela tinha 14 anos. Aonde já se viu uma coisa dessa? Você tem vergonha de fazer a coisa certa? Peraí. Bom, pergunta 9. Que convicção Paulo tinha naquele momento sobre si mesmo? Nós já sabemos que essa foi a última carta e ele sabia que ele ia ser sentenciado à morte, tá? Então ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Ele sabia que ele ia morrer, né? E ele fala: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então eu pergunto para mim e para você hoje. Se hoje você souber que você vai ser chamado, tá? Chegou o seu dia, porque é por senha, como dizia minha mãe, é por senha. Ninguém sabe qual é o número da sua senha, onde você está na fila, né? Então, o Emerson, nós vimos, né? O Emerson morreu, ele não tinha, ele tinha que, eu acho que 45, 46 anos no máximo, né? Então, hoje vão pedir a tua alma. Você pode falar para si mesmo e para Deus que você combateu o bom combate, completou a sua carreira, quer dizer, eu segui o propósito que eu tinha para fazer, e mesmo assim eu guardei a fé, eu não me desviei esse tempo todo. Então, Paulo chegou a essa conclusão, ele pôde dizer isso de si mesmo. Então, a pergunta tem que ser: você pode falar isso no final da sua vida? Não, eu não posso ainda, então vamos trabalhar para isso, tá? E ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Isso é promessa. Ele estava tranquilo, ele não estava com medo de morrer, porque ele sabia que ele andou. E olha que Paulo, se vocês forem lembrar, gente, Paulo era matador de crente no começo, tá? Tá? E, no entanto, para você ver, ele tinha essa certeza de que ele estava tranquilo, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, se arrepende do seu passado, não importa quanto tempo vai levar, se você começou a ter uma linha correta, o que acontece? Buscando, tá? E o que acontece? Você chega na hora da sua morte, você tem certeza que a coroa da justiça vai estar guardada para você. Vamos trabalhar em cima disso, sabe? Vamos limpar o canudinho, né? Só os fortes sabem a história do canudinho, tá? Vamos limpar o canudinho, vamos tentar viver de uma forma que, se amanhã pedirem a sua alma, sua vida tá limpa. Esse negócio de comete pecado no varejo, depois pede perdão para o atacado, só uma vez no domingo, gente, se acontece alguma coisa no meio da semana, você tá ferrado. Então é o seguinte: vamos tentar ter uma vida de caminhar em santidade. O que é santo? Santo é o separado, não é aquele que não comete pecado, é aquele que, mesmo quando pisa na bola, se arrepende e não volta a fazer, tá? Aí Paulo pede para Timóteo, ele faz o último pedido para Timóteo, e esse pedido, assim, até emociona, sabe? Porque ele sabe que é a última vez que ele vai ver Timóteo. Então ele fala, Timóteo estava em Éfeso, ele deixou Timóteo lá na igreja lá com os Efésios, né? E ele estava em Roma, né? Então ele fala assim: procura vir ter comigo depressa. Depressa por quê? Porque naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, e ele sabia que o tempo dele era qualquer hora, tá? Aí ele começa: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho, tá? Toma contigo a Marcos e Trásio. Essa história de Marcos é muito louca, porque Paulo e Marcos brigaram. Eles brigaram feio e Paulo chegou e falou para Barnabé, falou assim: some que esse cara da minha frente, porque eles brigaram por alguma ideia ideológica. E ele chega e fala: traz Marcos. Eu acho que ele queria falar: oh, tá tudo bem, entendeu? Pois para mim é útil no ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso, tá? Então, por que ele está falando para Timóteo vir? Ele mandou o Tíquico para lá, então, para não ficar sozinho. O Tíquico vai, você vem. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. A última coisa que ele queria ter era lendo os pergaminhos, tá? Olha que legal. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe dará pago segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Ele está se sentindo abandonado aqui e, mesmo assim, ele não pragueja nem amaldiçoa ninguém, tá? E aí, a pergunta 11, ele diz o seguinte:
A pergunta é: qual a certeza de Paulo sobre o cuidado de Deus nesse período? Ele sabia que ele estava no final. E ele fala assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, esse homem estava com sentença de morte. Ele sabia que ele ia morrer. E mesmo assim, ele ainda está louvando e agradecendo ao Senhor, fazendo um retrospecto da vida dele para incentivar o que ia ficar no lugar dele, tá? E ele com a certeza da salvação, com a certeza do que esperava ele. Ele não estava desesperado, tanto que ele não está amaldiçoando aqueles que pisaram na bola com ele, as pessoas que o traíram. Ele fala: deixa que Deus resolva isso com eles. Então, é um nível de intimidade com Deus tão grande que ele consegue transformar o caráter dele nesse momento, tá? E aí, no final da carta, a pergunta 12 é: quem Paulo saúda no final da quarta e qual a importância dessas pessoas? Então, ele fala: saúda Prisca e Áquila, tá? A Prisca aqui é a Priscila, é que Prisca era apelido. E é muito engraçado, porque todas as vezes que ele fala desse casal, ele fala sempre Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila, tá? Priscila, na verdade, foi quem discipulou ele, certo? Então, quando o Paulo se converteu, ele era fazedor de tendas, certo? E Priscila e Áquila também. Então, eles foram trabalhar juntos, eles ficaram um tempo juntos, e ele aprendeu muito por Priscila. Há até uma linha de estudo que diz que a carta aos Hebreus foi escrita por Priscila, e ela não põe o nome dela, porque senão não seria, ela não assina, porque não seria reconhecido por ser mulher, mas pela linguagem, pela a base, a última teoria que tem é que foi Priscila que escreveu, tá? Não importa. Mas eles eram tão íntimos que ele chamava Priscila de Prisca, tá? E a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei ele doente em Mileto. Ó, então, vocês estão vendo que a série, a galeria de nome estranho continua aqui, né? Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo, esse é bom, hein? Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino e Cláudia, e os irmãos todos, tá? Então, todos estão saudando a Timóteo, que eram os que estavam perto, que ainda estavam perto do Paulo nesse último momento, né? Então, é muito interessante você ver. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia tudo que ele fez, em nenhum momento ele fala que Deus é injusto, que Deus o abandonou, ele reconhece que as pessoas o abandonaram, e ele faz um resumo ainda para o pupilo, para o próximo, o comissionado, aquele que ia pegar o lugar dele, né? Então, ele fala dos últimos tempos, eu acho, assim, que ele fala com uma propriedade, como se ele estivesse vendo os dias de hoje. Se já tinha pessoas desse jeito naquela época, você imagina hoje. Todas essas características nós encontramos hoje no nosso mundo, tá? Então, esses últimos capítulos da segunda carta para Timóteo, ele fala como vai estar e como Timóteo deve se comportar. E ele acalma o coração de Timóteo, para Timóteo não ficar triste. Ele fala: Timóteo, pode ficar tranquilo, porque eu sou salvo, eu sei que está me aguardando Deus estava me aguardando o melhor para mim, entendeu? Então, é assim, é muito tranquilo, é muito legal você ver a fé de Paulo até o final, tá? Até o final. Então, eu acho que nós ainda vamos continuar, ainda vamos fazer mais 2 aulas que vamos falar da carta que ele escreveu para Tito e Filemão, mas você sabendo que essa carta foi a última que Paulo escreveu. Ele estava preso em Roma e daí ele foi decapitado, tá? A sentença de morte dele foi que ele foi decapitado e foi logo em seguida disso. Então, o que eu quero deixar com vocês é isso. Qual seria a nossa postura se você soubesse que você está no final, tá? Então, você tem certeza da sua fé, você tem certeza da salvação, você tem certeza do cuidado de Deus, você está orando por aqueles que te perseguiram, dizendo que Deus que resolve o caso com eles, e você está treinando aquele que vai ficar no seu lugar, porque a obra não é sua.
A obra é de Deus. Então, é assim, não tem orgulho de querer que o seu nome seja lembrado para sempre e para sempre. O que tem que ser lembrado é a sua obra. A sua mensagem tem que levar as pessoas a ver Jesus através de você, não a ver você, porque você vai morrer e você vai passar. E a obra permanece. E a obra permanece. E Deus dá subsídios. E como vai enfrentar a adversidade? Mantém firme na palavra. Mantém firme na palavra, que lá você vai encontrar as respostas para tudo. E ele fala: toda a escritura é digna, é reta, é fiel de ser reconhecida. Toda a escritura é inspirada. Então, isso serve quando você tiver alguma dúvida, vai procurar lá no Manual do Fabricante e você vai saber como você vai administrar isso. E a pergunta final, que eu gosto de deixar sempre uma perguntinha, é essa. Quando chegar o seu último dia, tá? Você tem coragem de falar assim: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé? E a coroa da vida está esperada. O Senhor está me esperando, o Senhor Jesus está me esperando com a coroa da vida? É essa pergunta que eu quero deixar para mim e para vocês. E vamos trabalhar, porque se a resposta for não, vamos tentar mudar o quadro, que ainda dá tempo. Amém? Amém.